vamos lá, vamos começar nesse clima de RPM. Ó, a gente está vendo aqui um pedaço do show do RPM e agora você vai conferir uma entrevista exclusiva que a turma fez com os caras, formação original, entrevista de arrepiar, solta. Na guitarra, Fernando Deluque. No teclado, Luiz Esquiavão. Na bateria, PA, Paulo Pagni. No vocal, Paulo Ricardo. É perigoso, seu sorriso é um sorriso assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável, esse de mulher. Este é o RPM de 1986. Muito bom! E este é o RPM hoje. Mesmo depois de quase 30 anos, o RPM continua dono do título de maiores vendedores de um único disco na história da música brasileira. Foram milhões de cópias do velho LP. Invento rimas assim pra você e humor. PA, Schiavone, me contem, o que mudou no Paulo Ricardo e no Deluque nesses 25 anos? Olha, fora o óbvio que é um pouquinho mais de idade, eu acho que é o amadurecimento mesmo. Na verdade, a gente tem, quando estamos juntos, a gente tem o espírito do RPM, né? A coisa de estarmos juntos. É engraçado, quando você está dentro do negócio, não dá a impressão que passou esse tempo todo. É quase como se tivesse uma coisa contínua. E quando você olha para trás para ver, por exemplo, esse show do Chico Neto, agora é isso mesmo, dá a impressão que foi há 2, 3 anos, não parece que já se passaram quase 3 décadas, entendeu? Então, acho que o que é gostoso de ter uma banda que tem quase 30 anos de história, de estrada, é exatamente esse ponto, de você ter essa intimidade, você saber das características de cada um, dos defeitos, das qualidades, enfim. E você vai desenvolvendo ao longo desse tempo todo também uma maneira de convívio que é mais gostosa, mais tranquila, tem aquela intimidade que só o tempo dá mesmo. Né? Não, a gente está super bem, cara. Estamos começando agora. Que é isso? Esse negócio de velho é coisa de velho. Nós estamos começando agora. A gente está super bem, a banda está tocando melhor do que qualquer época. Acho que é a melhor época do RPM. Esta é a 4ª vez que a formação original do RPM se reúne. Eles estão juntos de novo desde 2011. A volta foi marcada pelo lançamento do primeiro disco de inéditas em 20 anos, o Electra. Paulo Ricardo explica que o disco duplo tem um CD com 12 canções em versão estúdio e um outro CD com as mesmas músicas mixadas. A gente tinha tido uma experiência muito intensa, muito bacana para a gente, de ter sido pioneiro na coisa do remix, né? Nós chamamos os primeiros DJs nos anos 80 ainda com Louras Geladas, e foi o remix que estourou o RPM, na verdade. A gente lançou o single e Louras Geladas na sua versão normal, digamos assim, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que quando nós deixamos 3 DJs, o Gregão, o Julinho Mazei e o Iraí Campos, eles realmente mostraram para o Brasil e para a gente uma nova linguagem, uma nova maneira que, na verdade, já era o embrião do que viria a se tornar essa cultura de DJ hoje, com David Guetta, Bob Sinclair e tudo mais. A música estourou através dos DJs, das pistas de dança, depois chegou ao rádio, e aí foi o primeiro grande sucesso do RPM. Como é que vocês receberam a notícia do Grammy? Da indicação, fala os dois. A gente entrou a gente optou por um selo pequeno. A música eletrônica é um nicho muito sólido, mas pequeno no Brasil. Então, a gente recebeu a notícia de uma maneira muito, digamos, alternativa. A gente não esperava, porque o Grammy não é um prêmio democrático, é um prêmio da indústria. E ela se articula, né, para que os membros votantes da academia, da Laras, Latin,
Academy of Recording Arts and Science, só eles podem votar. Então, naturalmente, as multinacionais têm mais gente para votar. Qualquer funcionário de qualquer multinacional, em qualquer país, pode votar. E esse selo, a Building Records, é um selo pequeno, a gente não imaginou que a gente fosse conseguir entrar nessa disputa. O disco, inclusive, foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum de rock. Então, de repente, ele chega arrebatador. Mesmo amando muito o novo trabalho, Elektra, Paulo Ricardo confessa que ele não chega perto de rádio pirata. Todo mundo entende que o primeiro disco é o acúmulo de tudo que você viveu na sua vida, tudo que você ouviu, todas as canções que você compôs. Aí você fez sucesso, ok. Aí você tem não só um prazo muito pequeno para fazer o segundo, como você não tem mais nada no baú e você tem toda aquela pressão de fazer um negócio tão bacana quanto o primeiro. Então a gente está... Eu acho que só agora a gente conseguiu superar a síndrome do primeiro disco, com o Electric. Foi um disco que demonstra a nossa absoluta humildade em reconhecer que não dá para competir com aquele fenômeno dos anos 80, mas ao mesmo tempo o amor que a gente tem à música e o respeito que a gente tem ao RPM, aos fãs do RPM, e o que mantém a gente aqui ainda hoje. Quase 30 anos se passaram, mas a energia continua a mesma. Os caras do RPM continuam com seu olhar 43. E pra você,